Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a disciplina de análise de processos físico-químicos. Hoje nós vamos trabalhar uma apresentação da disciplina, vamos falar sobre as bases tecnológicas e como que a disciplina foi estruturada, e vou fazer uma breve apresentação, uma introdução na verdade, né, ao conceito de massa molar, tá certo? Então isso que está programado para a disciplina de hoje. Aqui, análise de processos físico-químicos, é o nome da disciplina que nós vamos ver de segundas-feiras, tá? Comigo. Eu me chamo professor Gustavo. Não sei se eu tinha falado antes. Bom, o que vem a ser análise de processos físico-químicos? Quais são as competências? Elaborar cálculos resultantes das relações estequiométricas nas reações químicas, calcular e padronizar massas para o preparo de soluções de acordo com a sua unidade. As habilidades que vocês vão adquirir, né? Calcular massa dos reagentes, identificar a diferença das principais unidades de concentração, aplicar método para preparo de soluções em diferentes concentrações. As bases que nós vamos trabalhar: cálculos estequiométricos, né? Grandezas químicas, massa atômica, massa molar e quantidade de matéria e número de mol. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre massa atômica, tá? Eu acho que eu havia dito massa molar, mas nós vamos ver só massa atômica por enquanto, tá? Soluções: saturação de soluções, unidades de concentração de soluções, ppm, concentração comum, molar, transformação de unidade de concentração de uma para outra, preparo de soluções, padronização de soluções. Então, resumidamente, é o que nós vamos ver. E hoje nós vamos começar falando sobre grandezas químicas, né? E a primeira grandeza seria massa atômica, tá certo? Muito bem, então. Eu vou passar primeiro para vocês um vídeo falando sobre a tabela periódica, que seria uma introdução interessante aqui para a gente começar a conhecer um pouco sobre o conceito de massa atômica, tá certo? Então eu vou rodar o vídeo aqui para vocês. A tabela periódica é a ferramenta mais preciosa que os químicos têm para organizar informação química. Sem ela, a química seria caótica, uma grande confusão de informações aparentemente sem nexo. O que faz da tabela periódica algo tão valioso é que ela pode ser usada como ferramenta de previsão. Se pode prever muita coisa sobre o comportamento químico de um elemento se sabemos onde ele está localizado na tabela periódica. Cada elemento é representado por um quadrado, com um símbolo químico de uma ou duas letras na tabela periódica. A maioria dos símbolos para os elementos vem dos seus nomes em inglês, mas alguns vêm de outras línguas. Por exemplo, prata é Ag, da palavra argentum, em latim. O símbolo para chumbo é Pb, do latim plumbum. Acima do símbolo químico está o número atômico do elemento, e abaixo do símbolo se encontra o nome completo do elemento e sua massa atômica. A maioria dos elementos são metais, e eles podem ser encontrados no meio e à esquerda na tabela periódica. Elementos metálicos são tipicamente brilhosos e bons condutores de calor e eletricidade. Ametais são encontrados na parte superior à direita da tabela, exceto o hidrogênio, que fica do lado esquerdo e é ametal. Os ametais são geralmente opacos e não são bons condutores de calor ou eletricidade. A linha divisória entre metais e ametais é mostrada na forma de grossos degraus na tabela periódica. Os elementos encontrados de ambos lados destes degraus são chamados de metalloides e têm propriedades que se encaixam entre metais e ametais. Percebam que os átomos são mostrados em ordem crescente de números atômicos, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Cada elemento tem o seu número atômico único, isso é, o número de prótons no núcleo do átomo. Por que os elementos estão organizados em linhas e colunas? Por que não colocamos os elementos em uma longa lista? Quando organizamos os elementos por número atômico, surge um padrão. Há uma periodicidade ou uma repetição de certas características. Por exemplo, de vez em quando um gás inerte aparece.
Ao seu lado estará um elemento que reage violentamente à água. Essa repetição periódica é conhecida como lei periódica. Esta é a base para a organização dos elementos da tabela periódica em colunas. Uma coluna vertical de elementos é chamada de grupo ou família. Os elementos de um mesmo grupo têm propriedades semelhantes. Sabemos que é assim, pois eles têm semelhantes números de elétrons na camada de valência. Há 7 linhas horizontais na tabela periódica. Estas linhas são chamadas de períodos. Cada linha corresponde a diferentes níveis de camadas eletrônicas. Os 2 grupos à direita são os metais alcalinos e os metais alcalino-terrosos. Os orbitais s na camada externa do átomo estão sendo preenchidos neste grupo. Do lado direito existe um bloco de 6 colunas. Estes elementos têm suas camadas orbitais p sendo preenchidas. Notem que à extrema direita estão os gases nobres, que têm as camadas de valência cheias. No meio há um bloco de 10 colunas, os metais de transição. Nestes elementos, as camadas orbitais d estão sendo preenchidas. Os asteriscos nos levam à parte de baixo da tabela periódica, onde se encontram 2 linhas de 14 colunas, os metais de transição interna, também conhecidos como lantanoides e actinoides. Estes elementos têm as camadas orbitais F sendo preenchidas. Os grupos da tabela periódica foram numerados de várias maneiras através dos anos. Dependendo da tabela periódica que usarmos, é possível ter 1, 2 ou até 3 sistemas diferentes de numeração de grupos. Podemos encontrar grupos marcados por algarismos romanos e As e Bs. Esse sistema foi popular na América do Norte e na Europa. Infelizmente, as designações eram um tanto arbitrárias. Na América do Norte, o grupo A era composto dos blocos de S e P, conhecidos como elementos representativos, e os grupos B eram o bloco de D, os metais de transição. Enquanto na Europa, os grupos A ficavam à esquerda e os grupos B à direita. Em ambos sistemas havia um grupo tríplice chamado de algarismo romano 8. Para acabar com toda essa confusão, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, UPAC, propôs um sistema que numera os grupos de 1 a 18, sem As ou Bs. Este é um dos exemplos dos refinamentos que mudaram a tabela periódica gradativamente através dos anos, quando aconteceram novas descobertas e os químicos chegaram a um consenso de como apresentar essas novas informações. É possível nem reconhecer a primeira tabela periódica. Menos de 70 elementos haviam sido descobertos na metade de 1800. Até então, ainda nem sabiam sobre os gases nobres. Neste ponto, ainda não havia uma forma única de listagem dos elementos que pudesse ajudar os químicos de alguma maneira. Por exemplo, listar os elementos por ordem de descobrimento não dizia nada sobre seu comportamento químico. Portanto, esse tipo de listagem seria inútil como ferramenta de previsão. Essa era a situação atual quando o químico russo Dmitri Mendeleev criou a tabela periódica. Em 1869, Mendeleev teve a ideia de listar os elementos por ordem crescente de massa atômica. E de forma quase simultânea, Lothar Meyer publicou um sistema quase idêntico de classificação de elementos na Alemanha. Geralmente, o crédito é dado a Mendeleev, pois ele devotou imenso tempo e esforço implementando esse sistema e fazendo com que fosse aceito. Mendeleev insistiu que elementos de propriedades similares fossem listados juntos, e por conta disso, há alguns buracos em sua tabela. Mendeleev propôs de forma muito corajosa a existência de números de elementos que ainda não haviam sido encontrados e que um dia preencheriam estes buracos. Ele os nomeou pelas suas posições na tabela. Por exemplo, o elemento proposto Eka-aluminum existiria abaixo do alumínio e Eka-silicon abaixo do silício. Alguns anos depois, esses elementos foram encontrados e suas características se assemelhavam muito às características previstas por Mendeleev. Essa foi uma prova cabal da utilidade da tabela periódica de Mendeleev como instrumento de previsão, algo que os químicos até então não tinham. Em 1913, o físico inglês Henry Moseley fez uma modificação importante à tabela periódica. Moseley, que foi membro do grupo de pesquisas de Ernest Rutherford, estava investigando elementos metálicos com raios-x e medindo o comprimento das ondas das emissões de raio-x. Cada elemento dava resultados diferentes. Moseley criou uma relação matemática entre o comprimento das ondas de raio-x produzidas pelos diferentes elementos e os seus números atômicos, que aumentavam por 1 para cada elemento. Moseley sugeriu que o número atômico era mais importante para determinar o comportamento químico do elemento do que a massa atômica, como se acreditava antes. Moseley reorganizou os elementos da tabela periódica por ordem crescente de números atômicos em vez de massas atômicas. Isso acabou resolvendo algumas inconsistências da tabela de Mendeleev. Por exemplo, o argônio tem uma massa atômica maior que a do potássio, mas um número atômico menor. Assim como Mendeleev, Moseley deixou buracos na tabela periódica,
onde ele propôs que outros elementos, ainda não descobertos, se encaixariam. Esses buracos incluíam os números atômicos 43, 61, 72 e 75. Os elementos ainda não existentes propostos por Moseley e muitos outros foram descobertos. Há 92 elementos que ocorrem naturalmente e vários elementos não encontrados na natureza que foram sintetizados. Estamos ficando sem espaços para colocar novos elementos. Talvez tenhamos que expandir a tabela periódica daqui a algum tempo. Bom, pessoal, e aí? Gostaram do vídeo? É uma apresentaçãozinha da tabela periódica que ao longo do curso vai ser bastante utilizada, né? Por isso que eu passei para vocês. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a tabela periódica e a gente começa falando sobre massa atômica. Essa é uma tabela periódica aqui do CRQ, que eu vou passar para vocês, tá? Vou ampliar um pouquinho, mais um pouco. Então aqui a gente tem os elementos, né? O número atômico, como ela mesmo diz, que a tabela foi organizada com um número crescente de número atômico, né? Começando lá pelo hidrogênio, que tá para cá, aqui é o hidrogênio, né? E seguindo. No caso aqui vou pegar como exemplo aqui o silício, que é o Si. Sempre essa letra aqui é maiúscula, depois acompanhada de uma letra minúscula. Assim que funciona a tabela, tá? Em cima aqui nessa tabela está um número atômico e embaixo a massa atômica. A massa atômica. No material que eu vou passar para vocês agora, vai falar justamente sobre massa atômica. A gente tem a massa de um átomo, que a gente pode fazer uma correlação da massa do átomo com a massa do átomo de carbono. Então a tabela, ela, em termos de massa atômica, ela foi toda calculada em cima do átomo de carbono. Então sempre uma unidade de massa atômica é na verdade 1/12 da massa do carbono sempre. Isso é só uma convenção. Na realidade a gente usa os valores que estão aqui, tá? Então se a gente quiser saber a massa do hidrogênio, a gente vai olhar na massa do hidrogênio, que é 1, aproximadamente 1008 é a massa do hidrogênio. Se a gente quiser saber a massa do cloro, a gente vai olhar na tabela aqui, ó. O cloro tem um número atômico 17 e uma massa de 35,45, tá certo? Muita gente confunde número atômico com massa, são coisas totalmente diferentes, tá? Que mais? O estanho, por exemplo, o SN, tem um número atômico 50, só que a massa dele é 118,71. Então essa é a massa dele correta, tá bom? Vamos voltar lá ao material de vocês. Essa tabela eu vou deixar no material de aula hoje, amanhã no caso, né? Bom, vamos lá. Nós vamos falar hoje só de massa atômica, tá? Começar aqui com massa atômica e depois um exemplo, vou pegar o hidrogênio mesmo como exemplo. O que é a unidade de massa atômica? Essa unidade é considerada um padrão compatível para poder determinar a massa de um átomo. A unidade de massa atômica unificada é 1/12 da massa de um átomo de carbono isótopo 12. Certo? Um carbono que tem uma massa 12. Em gramas, essa unidade de massa atômica é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Essa massa é usada para apresentar a ideia de massa de moléculas e de átomos. Então, um átomo de
carbono de massa 12 tem 1,66 10 a menos 24 gramas. Tá certo? Isso aqui, pessoal, não como a gente converte a massa de um átomo só, tá? Por isso que é uma massa bem pequena, 10 a menos 24, uma massa pequena. Mas quando a gente fala de massa atômica, a gente sempre vai falar de 1, tá? Então a massa do hidrogênio, por exemplo, é 1. Sempre a gente vai tratar como 1. A gente não vai usar muito essa conversão aqui, porque a gente não vai trabalhar com um átomo, a gente vai trabalhar com muitos átomos, né? A gente vai pegar uma quantidade grande de átomos. Então a gente não vai usar muito essa relação aqui, tá bom? Vamos pensar só em massa atômica. Muito bem. Vou pegar o hidrogênio como exemplo, tá? Bom, o elemento hidrogênio lá, na minha tabela que eu mostrei, ele era 1008. Ó, essa tabela fala 100794, que é praticamente a mesma coisa. Se a gente colocar uma balança aqui, se eu colocar um átomo de carbono da balança, eu vou ter 12 unidades de massa atômica para o átomo de carbono. Para eu equilibrar essa balança, eu preciso de 12 unidades. Então, no caso, se eu for equilibrar com hidrogênio, eu vou precisar de 12 átomos de hidrogênio para cada átomo de carbono, para poder equilibrar essa balança. Por isso que eu coloquei o desenho de uma balancinha aqui, tá? A massa atômica de um átomo de hidrogênio, ela vale 100794 unidades de massa atômica, certo? Que é justamente a comparação lá com o carbono, né? O carbono tem 12 unidades. E no caso o hidrogênio seria 1,007. É 1/12. Você divide 12 por 12 dá 1, né? Se a gente passar essa massa para gramas, nós vamos ter que um átomo, um único átomo, que a gente não consegue nem enxergar, né? Ele pesaria 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas, um átomo só. Ou seja, um minúsculo átomo, uma partícula pequena, né? Porque qualquer matéria é formada por uma quantidade muito grande de átomos, né? Então, se a gente pegar um só, ele tem uma massa muito pequena. Seria tudo isso aqui, ó, 0,0000000, seriam 24 zeros, 16. Essa seria a massa de um átomo. Então, é correto falar que um átomo de hidrogênio tem uma unidade de massa atômica, ou 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas. Para os cálculos de tabela periódica, a gente quase não vai usar isso, dificilmente vai usar isso, transformar a massa de átomos. E nós vamos trabalhar com a massa de átomos, nós vamos trabalhar com a massa de um grupo de átomos, ou com a própria massa atômica, tá? Então os exemplos que eu vou passar para vocês, os exercícios que eu vou passar, eu nem vou fazer essa relação aqui por enquanto, tá bom? Não vou fazer essa relação da massa de um átomo ou massa de 10 átomos. Nós vamos trabalhar com massa atômica. Então eu coloquei um exemplo aqui. Eu vou dar um exercício também parecido lá. Qual a massa em unidades de massa atômicas referente a 15 átomos de hidrogênio? Ora, se eu tenho um átomo de hidrogênio que pesa 1,00794, 15 vai ser 15 vezes isso. Então eu vou ter 15,1191 unidades de massa atômica. Essa seria a resposta de 15 átomos de hidrogênio. Você pode pegar aqui, vamos pegar o de oxigênio, eu não estou com a tabela aberta aqui. Mas o oxigênio tem 16, tá? Se eu quiser 10 átomos de oxigênio, com aproximadamente 16 unidades de massa atômica, então eu vou ter 160 unidades de massa atômica. Tá bom? Pessoal, o conceito dessa aula de hoje era falar sobre massa atômica mesmo, era uma introdução breve.
E aí também falando sobre a tabela periódica, sobre os elementos da tabela, sobre como que é a nomenclatura, primeira letra maiúscula, quando às vezes só vai ocorrer uma letra só, então vai ter só uma letra maiúscula e minúscula. A massa atômica, aonde ela é alocada na tabela, também é importante. Esses são os conceitos e a massa atômica, né? Esses eram os conceitos dessa aula de hoje, tá bom? Então tá, pessoal. Então, bons estudos aí para vocês e podem contar comigo aí durante as aulas de segundas às quintas-feiras nos nossos horários de aula. Você vai encontrar o professor lá presente, tá? Online, tá bom? Abraço a todos e até mais. Tchau.